Chegam a Foz do Rio, São Francisco. O Banco Mundial revela que funcionários públicos recebem o dobro do que trabalhadores de empresas privadas no Brasil. Depois da retirada dos Estados Unidos, a Turquia ataca os curdos na região nordeste da Síria. Uma greve geral paralisa o Equador no 7º dia de protestos. Criminosos roubam dados sigilosos da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Pesquisadores de Goiás descobrem como fazer a bateria do celular durar muito mais. E na última reportagem da série especial, como o uso crescente da inteligência artificial afeta o mercado de trabalho. O Jornal Nacional está começando. O Ministério Público pediu que a Justiça determine a abertura de um segundo inquérito contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por suposto uso de caixa 2 na eleição do ano passado. 2 novas testemunhas se apresentaram hoje. Essas 2 mulheres trabalharam na campanha de Marcelo Álvaro Antônio para deputado federal pelo PSL em Conselheiro Lafayette, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Eu ficava no gabinete e também panfletava com as meninas nas ruas, em prol dessa campanha dele. As 2 foram contratadas por Ivanete Nogueira, vice-presidente do PSL na cidade e responsável pela equipe de trabalho da campanha de Marcelo no local. Ontem, o Jornal Nacional mostrou denúncia de Ivanete, que já prestou depoimento para a Polícia Federal. Segundo ela, pelo menos parte da campanha de Marcelo Álvaro Antônio em Conselheiro Lafayette foi paga via Caixa 2. Ivanete disse que recebeu R$17 mil em dinheiro para efetuar os pagamentos em uma caixa de papel e que negociou direto com Marcelo Álvaro Antônio. Eu estive no gabinete dele, do Marcelo, e tratei tudo com ele para coordenar a campanha dele em Conselheiro Lafayette. Não tratou com assessoria? Não, foi com ele, com o próprio Marcelo Álvaro Antônio. Essa mulher, que prefere não ser identificada, afirma que recebeu R$500 por 18 dias de trabalho, em dinheiro vivo. No primeiro momento seria feito o pagamento em cheque, mas no dia foi feito em dinheiro em espécie mesmo. O contrato que foi feito de serviço, nós assinamos o recibo no dia e nós não ficamos com nenhuma das vias. Patrícia também. A Ivanete, que contratou a gente, chamou a gente e pagou R$500 para cada uma. Tudo igual, R$500 para cada uma, iguais, em dinheiro. Assinei o contrato, mas aí está com a Ivanete que me contratou. A lei eleitoral permite pagamentos em dinheiro para despesas de até R$500. Acima desse valor, os pagamentos precisam ser feitos em cheque ou transferência bancária. Mas independentemente da forma escolhida para pagar, é obrigatório assinar contratos, emitir recibos e lançar essas despesas na prestação de contas da campanha. Ivanete contou à Polícia Federal que encaminhou os contratos e os recibos referentes aos serviços em Conselheiro Lafayette para o escritório político do candidato em Belo Horizonte. Mas os documentos nunca foram assinados e nem devolvidos. Segundo os investigadores, os recibos entregues por Ivanete não aparecem na prestação de contas da campanha de Marcelo Álvaro Antônio. O ministro e outras 10 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público Eleitoral em outro processo, por suspeita de participar de um suposto esquema de candidaturas laranja do PSL mineiro. Segundo as investigações, ele seria o chefe de uma organização montada para desviar dinheiro do fundo eleitoral. A Justiça Eleitoral em Belo Horizonte decretou sigilo no processo. A defesa do ministro Marcelo Álvaro Antônio declarou que a campanha dele seguiu rigorosamente as regras eleitorais, que todos os gastos foram declarados e aprovados e que as denúncias são uma tentativa de macular a imagem de um homem público com histórico de vida pautado pela retidão. Dados sigilosos da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul foram parar nas mãos de criminosos no estado e passaram a ser usados para o planejamento de crimes. De dentro da penitenciária de alta segurança em Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre, um preso conversa com a mulher. Ele fala em consultar um sistema para acessar a foto de um homem. O motivo? Planejar uma execução. A gente aponta, cara, eu quero olhar onde é que o cara mora. Aí eu já pego no consulta da foto dele, matei. Segundo a polícia, o bandido se referia ao banco de dados sigilosos da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. É onde estão todas as ocorrências policiais e ordens de prisão, além de informações pessoais de todos os gaúchos, inclusive registros de carros no Detran.
Os investigadores descobriram que quadrilhas usavam senhas de um policial civil e de um policial militar para acessar o sistema. Mas ainda não sabem se essas senhas foram roubadas ou vendidas. Além de fotos, os bandidos conseguiam, por exemplo, dados que eram usados para clonar carros roubados. Este contador está entre as vítimas. Como ele não tem ocorrência, ele pode passar em qualquer placa que não vai ser pego. Por isso que eu acho que eles iam usar ele uma semana e depois iam descartar. A Secretaria de Segurança Pública já pediu à Companhia de Processamento do Estado, que criou a ferramenta, para reforçar a proteção ao sistema. É o crime tentando se inserir dentro do contexto da segurança pública, tentando influenciar. E não é um simples crime, é um crime organizado e a gente tem que ficar atento justamente a toda essa circunstância e agir quando detectar essa situação. O governo gaúcho restringiu o acesso aos dados de diversas autoridades. E a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul pediu ao Tribunal de Justiça que as informações de todos os juízes fiquem ocultas nesse sistema. Nós entendemos que, como há todo esse risco, e que parece que cada vez se confirma mais, de que o Consultas Integradas pode ser consultado a qualquer tempo e por qualquer pessoa, nós entendemos que a magistratura ficava absolutamente vulnerável estando exposta a isso. E os dados de 70 milhões de brasileiros ficaram completamente expostos na internet por causa da falha de um aplicativo do Detran do Rio Grande do Norte, que está ligado ao Banco de Dados Nacional. Com o número de CPF de um cidadão que tenha CNH ou que seja dono de um carro, era possível obter outros dados pessoais como endereço, telefone, RG e foto. O Detran do Rio Grande do Norte declarou que corrigiu a falha ontem e que vai abrir um inquérito para investigar o vazamento e por quanto tempo esses dados ficaram expostos. 2 pessoas morreram num acidente em Seropédica, na Baixada Fluminense. Um caminhão que transportava óleo diesel bateu de frente num caminhão-tanque. O combustível se espalhou e provocou explosões. As vítimas eram os 2 motoristas. Subiu para 12 o número de mortes decorrentes de complicações causadas pelo sarampo no estado de São Paulo. Os 3 casos mais recentes foram na região metropolitana. Um bebê de 10 meses não vacinado em Itapevi, um homem de 53 anos em Santo André e um menino de 1 ano em Francisco Morato. Milhões de brasileiros estão com dificuldade para encontrar a vacina pentavalente, que protege crianças contra várias doenças graves. A Alícia tem 3 meses e ainda não recebeu a primeira dose da vacina. A mãe dela já foi várias vezes nas unidades de saúde em Palmas e a resposta é a mesma. Recebi uma notícia triste. Ela falou assim, olha, não tem previsão para chegar essa injeção para a gente. A prefeitura chegou a receber 400 doses, mas a quantidade não foi suficiente. A mãe do Bernardo não quis esperar. Nós tivemos que recorrer à rede privada, pagar esse valor de R$500. E as demais ele tomou na rede pública. A vacina pentavalente protege os bebês contra 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e de uma bactéria responsável por infecções no nariz, nas meninges e na garganta. As doses são disponibilizadas pelo SUS, mas desde maio estão em falta nos postos de saúde em várias regiões. As vacinas eram fornecidas por um laboratório indiano e tiveram os lotes reprovados em testes de qualidade feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e pela Anvisa. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil necessita de 800 mil doses da vacina por mês. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, os estoques continuam zerados. Em Campo Grande, a dificuldade se repete. Eu já rodei praticamente Campo Grande toda atrás e não encontra. Então, eu não sei o que eu faço. Na segunda-feira, durante o lançamento da nova fase da campanha contra o sarampo, o ministro da Saúde também falou sobre os problemas dos estoques das vacinas. A gente deve normalizar a pentavalente em novembro, dezembro. A gente acredita que até o final de dezembro a gente está com todas essas unidades abastecidas de pentavalente. Equipes do IBAMA e da Capitania dos Portos encontraram manchas de petróleo na foz do Rio São Francisco. As prefeituras do Rio Grande do Norte estão com dificuldades para limpar as praias e dar destinação correta aos resíduos de óleo. O estado é o mais afetado, com 43 locais poluídos.
A praia do Pontal do Peba, litoral sul de Alagoas, amanheceu com muitas manchas de óleo. Nas piscinas naturais, também, prejudicando as formações de arenito, parecidos com recifes de corais e que abrigam peixes ornamentais, plantas e ouriços. Equipes do IBAMA e da Capitania dos Portos de Alagoas encontraram óleo na areia e nas águas do São Francisco, nas duas margens na foz do rio. Na margem esquerda, em Alagoas, essa tartaruga foi encontrada morta, cheia de óleo. Do lado direito, em Sergipe, óleo flutuando na água. A Petrobras vai colocar boias para evitar que a mancha avance sobre o rio Vaza Barris. O Vaza Barris é uma porta de entrada para vários rios do estado. O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco estuda o que fazer para tentar diminuir os impactos ambientais. A gente não está conseguindo pescar direito aqui, através do óleo, né? Estamos com medo de pegar nas nossas redes o óleo e prejudicar, né, a pesca da gente. Na Bahia, último estado a ser atingido, 13 praias de 6 municípios têm manchas de óleo. Só na Praia do Conde foram retiradas 18 toneladas de material com resíduos. Em audiência na Câmara sobre queimadas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também foi cobrado sobre a contaminação do litoral nordestino com petróleo. Existem leis rigorosíssimas em todos os países do Caribe, ilhas do tamanho de Abrolhos, que não deixa que navio com óleo cru e perseguem, e a multa é violenta, que é da iniciativa do governo nesse momento agora. O ministro admitiu que é preciso aumentar os controles de atividades de risco. Ele falou sobre o estudo da Petrobras, que diz que o petróleo encontrado foi extraído na Venezuela. Esse incidente do litoral demonstra a importância justamente de um licenciamento, de um modelo e de um sistema que seja de contenção de danos bastante eficiente. Esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica. Segundo o presidente da Petrobras, são 3 hipóteses. Um navio afundado, um acidente durante a passagem do óleo de um navio para outro ou um despejo criminoso. O primeiro registro de área contaminada foi em 2 de setembro. Neste período, 140 navios-tanque transitaram na região que está sendo investigada pela Marinha. Ela notificou embarcações desse tipo para prestarem esclarecimentos. O governo alemão aprovou hoje medidas para conter as mudanças climáticas. Até 2030, o objetivo é reduzir em 55% as emissões de gases que causam o aquecimento global registradas em 1990. O compositor, dramaturgo e escritor Chico Buarque de Holanda reagiu à declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre não ter assinado até hoje o diploma do Prêmio Camões. O prêmio mais importante da língua portuguesa é organizado pelos governos do Brasil e de Portugal. Chico Buarque conquistou o troféu em maio. Ontem, o presidente perguntou a jornalistas na porta do Palácio da Alvorada se ele tinha prazo para assinar o diploma. Em seguida, disse que assinaria até 31 de dezembro de 2026, numa referência ao último dia daquilo que seria um segundo mandato presidencial. Hoje, numa rede social, Chico Buarque respondeu à declaração do presidente. A não assinatura do Bolsonaro no diploma é, para mim, um segundo prêmio Camões. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, demonstrou surpresa ao saber que o presidente Bolsonaro ainda não assinou o diploma do prêmio. Não tenho informação sobre isso. Sei que eu assinei o diploma, portanto não tenho mais informação disso. Se não levam a mal, tenho de verificar exatamente o que se passou. O Banco Mundial fez um levantamento sobre gastos dos países com funcionalismo público e aconselhou o Brasil a cortar cargos e salários. O Brasil gasta com salário do setor público nos municípios, estados e União cerca de 10% de todas as riquezas produzidas no país, o PIB, de acordo com o levantamento. Só com os servidores do Executivo Federal, a conta com pessoal da ativa cresceu 25% acima da inflação em 10 anos.
uma despesa gigante até na comparação com outros países. Os servidores federais ganham quase o dobro que um trabalhador do setor privado, a maior diferença registrada nos 53 países analisados pelo Banco Mundial. No Brasil, 44% dos servidores recebem mais de R$10 mil, 22% recebem mais de R$15 mil, 11% recebem mais de R$20 mil. O Banco Mundial recomenda várias medidas para cortar gastos sem piora dos serviços para a população. Congelamento temporário de salários para quem recebeu reajustes em anos anteriores, diminuição de salários de início de carreira e extinção de cargos. O presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil avalia que medidas assim podem prejudicar a prestação de serviços. Se você congela salários, você piora a qualidade do serviço público. Se você demite, você diminui a quantidade de serviços públicos. O governo está preparando uma reforma administrativa que poderá trazer mudanças na estabilidade e na forma de contratação para os novos servidores. Em comparação com outros países, o Brasil tem um gasto proporcionalmente alto com o pessoal e com resultados ruins em áreas básicas, fundamentais para a sociedade. E essa percepção precisa mudar. O estudo também aponta que 20 dos 27 estados já atrasaram o pagamento de servidores, porque falta dinheiro, e sugere que a reforma administrativa também chegue até eles. E a Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei com as novas regras para a divisão dos recursos do leilão, mega leilão de petróleo do pré-sal marcado para o mês que vem. O repórter Júlio Mosquera está acompanhando e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Pois é, Renata, de última hora, os deputados resolveram fazer uma mudança no projeto. O acordo inicial previa o uso do dinheiro do leilão do pré-sal, que o governo federal vai passar para estados e municípios, obrigatoriamente, primeiro para cobrir o rombo da previdência dos servidores estaduais e municipais e depois para o pagamento de precatórios, que são dívidas vencidas que não cabem mais recurso à justiça e que governadores e prefeitos são obrigados a pagar. Os deputados retiraram essa obrigação de usar o dinheiro para o pagamento de precatórios. Assim, os estados vão receber um total de 11 bilhões de reais e os governadores ficam livres para, primeiro, cobrir o rombo da Previdência e, em seguida, fazer investimentos em obras com o dinheiro que sobrar. E, no caso dos municípios, os prefeitos, que também vão dividir outros 11 bilhões de reais, ficam livres para, de imediato, investir em obras, sem a necessidade de cobrir o rombo da Previdência. Os deputados estão, neste momento, discutindo a proposta, que deve ser aprovada hoje, em seguida vai para o Senado. E assim os senadores assumem o compromisso de, no dia 22 de outubro, retomar também a votação do segundo turno da reforma da Previdência. Bonner, Renata. Obrigada, Júlio. Pessoas e empresas que têm direito a receber os tais precatórios, então, pelo visto, vão ter que esperar, mas não vai ser dessa vez ainda. O índice que mede a inflação oficial do Brasil registrou deflação de 0,04% em setembro. Foi a maior retração média de preços para o mês desde 1998. Alimentos e bebidas foram os que mais contribuíram para isso. Nos últimos 12 meses, o IPCA registra inflação de 2,9%, bem abaixo da meta do governo para esse ano. Uma greve geral paralisou hoje as maiores cidades do Equador. No 7º dia de protestos contra as medidas de austeridade do governo, os manifestantes entraram em choque com a polícia, que usou gás lacrimogêneo. Na capital, Quito, não havia trânsito nas ruas. Em Guayaquil, para onde o presidente Lenín Moreno transferiu a sede do governo, as forças de segurança interditaram uma ponte. Em uma semana, a polícia prendeu já mais de 750 pessoas. 2 pessoas morreram em ataques a uma sinagoga e a um restaurante no leste da Alemanha. A polícia prendeu um suspeito e outros 2 conseguiram fugir. Os atentados, que também deixaram 2 pessoas feridas gravemente, foram no Yom Kippur, o dia do perdão no calendário judaico. O governo alemão declarou que o ataque à sinagoga tem caráter antissemita. Os investigadores suspeitam de terrorismo cometido por extremistas de direita.
A Turquia começou uma ofensiva militar contra os curdos na Síria. Os ataques mataram 5 civis e 3 combatentes, segundo os curdos. Enquanto a fumaça dos bombardeios tomava conta do horizonte, milhares de civis fugiam para regiões mais seguras. A Turquia começou os ataques aéreos contra os curdos, depois tanques invadiram por terra. Os curdos dominam o nordeste da Síria e querem um território próprio. Nos últimos anos, receberam apoio dos Estados Unidos com treinamento, armas, aviões para combater os terroristas do Estado Islâmico. Mas a Turquia considera as milícias curdas terroristas e quer criar uma faixa de segurança entre a Turquia e a área curda na Síria. No domingo, Donald Trump conversou com o presidente turco e determinou a retirada dos soldados americanos da região, o que deu sinal verde para a ação turca. Mas hoje, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não aprovam o ataque turco e que havia deixado claro que a ação militar era uma má ideia. O presidente também disse que agora a Turquia é responsável por garantir que os combatentes do Estado Islâmico que foram capturados pelos curdos permaneçam presos. Os curdos disseram que interromperam as ações contra o Estado Islâmico para se proteger dos ataques turcos. Há o temor agora de que o conflito abra espaço para o ressurgimento do grupo terrorista. 3 cientistas ganharam hoje o Prêmio Nobel de Química. O americano John Goodenough, o britânico M. Stanley Whittingham e o japonês Akira Yoshino desenvolveram, nas décadas de 70 e 80, as baterias de íons de lítio, que são mais leves e recarregáveis. Elas foram a base de um mundo sem fios e menos dependente de combustíveis fósseis. Hoje, essas baterias são usadas em celulares, em notebooks e em carros elétricos, por exemplo. O americano de 97 anos também vai entrar para a história como o mais idoso ganhador do Prêmio Nobel. Pesquisadores brasileiros descobriram um jeito de aumentar o tempo da bateria do celular. É o desejo de todo mundo que tem celular. Que a bateria dure bastante. A solução pode estar neste laboratório da Universidade Federal de Goiás. Os pesquisadores desenvolviam uma pesquisa com laser quando se depararam com um achado. Vimos que esse material ele poderia ser usado para aplicações em eletrônicos, aplicações comerciais. A combinação desses elementos químicos gerou um novo composto, o ampiscad. Esse pó branco é a matéria-prima que poderá ser usada na fabricação de telas de LED para televisores e também para os celulares. O ampiscad consegue fazer com que os aparelhos gastem menos energia. Hoje o que acontece é um grande desperdício. 80% da energia que chega aos aparelhos viram calor. Apenas 20% são usados na emissão de luz, para que a gente veja a imagem na tela. Cada R$100 gastos em energia elétrica, apenas de 20 a 40 são convertidos em luz. 60 a 80 reais são perdidos, desperdiçados na forma de calor. O resultado foi publicado numa das revistas científicas mais importantes na área de química do mundo. O novo composto também causa menos impacto no meio ambiente, justamente porque haverá um consumo menor de energia elétrica. Outra vantagem é mais barato. O grama do irídio custa $19, enquanto o do cádmio custa 20 centavos de dólar. Os pesquisadores dizem que essa tecnologia pode chegar ao consumidor daqui a 2 anos. Pesquisa científica brasileira. A seguir, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. O Jornal Nacional mostrou ontem como a inteligência artificial está ajudando médicos a salvar vidas. E essa é só uma das muitas possibilidades de aplicação na nossa vida. Hoje, na última reportagem da série sobre máquinas que aprendem e que tomam decisões, a Sandra Passarinho mostra os possíveis impactos dessa tecnologia no mercado de trabalho. A gente não vê a inteligência artificial trabalhando. O nível está próximo de um ser humano hoje. Escolha uma peça e a modelagem vai ser decidida por máquinas. A nossa ideia é estar um pouco acima em menos de um ano.
Ela pode complementar o diagnóstico dos médicos de forma quase mágica. Antes do médico prescrever a internação, eu já sei que esse paciente vai internar. Mais tempo livre com o seu doente. Desde a primeira revolução industrial no século XVIII, máquinas substituem o trabalho humano. Mas foram surgindo novas fábricas e empregos que não existiam. No século XX, a internet e a era digital começaram a revolução tecnológica que está aí, criando novas atividades e derrubando antigos empregos. E agora, frente a um grande avanço, nos perguntamos: precisamos ter medo da inteligência artificial? Essa gigante da aviação já tem mais de 100 pesquisadores trabalhando exclusivamente com inteligência artificial. Da mesma forma que na minha geração falar inglês era importantíssimo, era um pré-requisito para ter sucesso no mercado de trabalho, agora o inglês já não é mais suficiente. Você tem que falar inglês e você tem que falar a língua do computador. Vamos agora entrar num avião virtual, que é parte de uma tecnologia capaz de detectar e resolver problemas antes que eles aconteçam. Vai. Decola. Os engenheiros da Embraer decolam, fazem curvas e pousam. As informações do simulador de voo são gravadas em computadores a bordo. E depois um programa de inteligência artificial analisa esses dados em terra. Ainda não é possível ter um cérebro artificial a bordo. São processos que precisam ser bem desenvolvidos para garantir essa segurança, para embarcar essa inteligência num avião, né? Aqui, o mapa com dados reais de um avião mostra onde aparece um possível defeito no ar-condicionado. Em outro voo, o sistema registrou vibrações no motor. A gente tem um desbalanceamento nessas lâminas que pode levar a um evento catastrófico de perda do motor. Sim. E não de queda de aeronave. Sim. Mas então aqui a gente tem um eixo que nos dá o percentual dessa vibração. Então a gente consegue aqui identificar que a tendência desse valor ao longo do tempo, caminhando para um nível crítico, a gente vai recomendar à companhia aérea uma ação de manutenção. A inteligência artificial aí cumpre a sua tarefa: enxergar onde nossa vista não alcança. Na era das máquinas, o emprego é de quem no Brasil? Pesquisadores do IPEA respondem a essa pergunta no estudo publicado este ano. Os resultados mostram que 54% dos empregos correm risco alto ou muito alto de ser ocupados por máquinas até o ano 2046. E ao mesmo tempo que a inteligência artificial e as novas tecnologias estão eliminando postos de trabalho ou profissões que antigamente ocupavam um número considerável de gente, essas profissões não vão existir, novas profissões estão sendo criadas. A gente já sabe que essas mudanças vão acontecer, não pode esperar a desastre acontecer e falou, e agora o que eu faço? Agora, eu quero apresentar para você a funcionária mais antiga dessa empresa e que fez uma migração muito bem sucedida da modelagem em papel para a modelagem digital. Foi difícil fazer isso? A princípio eu tive até um pouco de dúvida, mas eu abracei. Para sempre. Dona Lídia levou cerca de 6 meses fazendo um curso para aprender a usar o programa de inteligência artificial. Hoje dá aula sobre o assunto. Aqui você está vendo a frente dessa calça. Isso aqui você está vendo as costas. Quando você entra no trabalho de encaixe, ele chama todos os pedaços, né? Todas as peças. Todas as peças. E ele tem automaticamente ele vai encaixando. Aqui nós temos mais facilidade de detectar se tem alguma coisa errada, porque até o trabalho não aceita, né, aquilo errado, né? Desse lado aqui fica a equipe que trabalha com inteligência artificial, que é uma ferramenta de apoio
para a turma que fica só desse lado e é formada pelas costureiras que desenvolvem os produtos que depois vão ser fabricados em larga escala. A fábrica de roupas não mandou ninguém embora e está conseguindo economizar na fabricação das peças. O nosso trabalho com inteligência artificial é para minimizar o desperdício, dado que esse é o nosso principal custo. O principal custo da empresa está na matéria-prima. A mesma tecnologia usada na indústria serve para atrair novos recursos humanos para essa fábrica. Uma plataforma digital inteligente simplifica o processo de seleção de candidatos a vagas aqui na Embraer. Há pouco tempo, 17 mil pessoas mandaram currículos para a empresa. A plataforma não perde tempo. O robô consegue perguntar para o candidato as perguntas mais pertinentes para que ele passe para a próxima etapa ou não. Antes da implementação da ferramenta, a gente tinha, cada 10 candidatos convocados, 2 eram selecionados para a etapa de entrevista e depois da implementação da ferramenta, cada 10 candidatos selecionados, 7 seguiram para a próxima etapa, que é a etapa de entrevistas. Então, uma melhoria clara, né, na assertividade, no perfil. Difícil é prever o alcance da inteligência artificial. Você acha que um dia a inteligência artificial vai eliminar os humanos? Eliminar não sei, mas se a gente controlar bem, ela não elimina. Mas que seria possível, acredito que sim. Mas sim, muitos anos pela frente aí. Muitos séculos. Espero que sim. Existe o desejo de imitar o ser humano, mas nem tudo dá certo. A inteligência artificial não é criativa, não é idealizadora, ela é imitadora. Vamos saber que essa tecnologia nos torna mais humanos. A máquina não se cansa de tanto aprender, mas não tem consciência do que faz, não julga sozinha e nem sente, pelo menos por enquanto. Quem sabe um dia vou conseguir fazer uma reportagem. Igual a Sandra Passarinho não vai, não. Não, sem chance. A página do JN na internet tem um teste com questões abordadas nessa série de reportagens. Brasileira, na véspera do amistoso. A seleção brasileira enfrenta o Senegal amanhã em Singapura. E a Globo transmite o amistoso às 9 da manhã, hora de Brasília. O 10 virou 100. Neymar recebeu das mãos do campeão mundial e chefe da delegação Bebeto uma homenagem centenária. Amanhã ele chegará a 100 partidas pela seleção principal. E essa história de altos e baixos com a seleção tem apenas um título: a Copa das Confederações em 2013. Disputou 2 Copas do Mundo, marcou 61 gols. É o 4º maior artilheiro. Nem nos meus melhores sonhos imaginaria que isso pudesse acontecer. Tite é o técnico que mais vezes comandou o Neymar na seleção. Desses 99 jogos, 29 foram com o atual treinador. Mas a relação entre eles vai muito além dos números, das estatísticas. Talvez por isso hoje os dois tiveram que falar sobre um tema que parece incomodá-los. Será que existem privilégios para o atacante em relação aos demais jogadores? Eu estou muito em paz comigo mesmo. Estou muito em paz na conduta. Não pago preço para ficar bajulando jogador nenhum, qualquer que seja, em função daquilo que eu tive como educação, como retidão, como conduta, e não como técnico de seleção. A partir do momento que um atleta de alto nível atinge, né, um nível que é bem alto, que é considerado um dos melhores do mundo, né, por que não tratá-lo de forma diferente? Sempre foi um dos principais nomes, um dos que carregavam sempre praticamente tudo nas costas. Neymar ainda comparou a situação dele com a de outra estrela do futebol, Messi. No Barcelona é a mesma coisa. Messi tem um tratamento diferente. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. Porque ele decide, porque ele conquistou aquilo. Na véspera de enfrentar Senegal, Tite gostaria de guardar esse assunto para outro dia. Só que hoje ele esqueceu que a calça não tinha bolso. Tem coisas que não dá para esconder.
Daqui a pouco tem Brasileirão na tela da Globo, depois de